Olá amigos, boa tarde. Chegamos para a live de segunda-feira, onde vamos estar aqui hoje com o meu amigo Javier Salvador, da FanLab, a ver se ele já está online. Já está sim. Vamos entrar então. Olá Eduardo. Já chamei aqui assim o nosso amigo. Opa. Está tudo ok. Conectando. Hola Javi. Hola, Buenas tardes. ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? Sí, todo Bueno, perfecto. todo perfecto. Con buen tiempo, ¿no? Buen tiempo, entrando ahora Sí, ya un después de segundo. la... Se ha trabado ahí, se ha quedado paradito. A ver si vamos. Se ha parado ahí por un Estoy. instante, pero No, pero soy yo. He quitado el wifi porque en esta zona de mi casa no se escucha bien, pero estamos bien ya. ¿ya estamos bien? Sí, todo perfecto, ya Ah, estoy disponible. perfecto. Bueno, voy a poner aquí en los comentarios, fijar aquí en una... Hoy hablamos de sustentabilidad Ujú. en áreas acuáticas. En áreas acuáticas. Não, queria ser aquáticos, não aquáticas. Este é o tema de hoje. Que é para as pessoas que vão chegando, para a gente que chega, para saber de que hablamos hoje. Já temos algumas Ujú. pessoas que vão entrando aqui, alguns já são conhecidas, a Vértice também. Muito bem. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción, Javier, para Ujú. hablar un poco Perfecto. de lo que vamos. Y, bueno, y después ya entraremos y ya pasaremos para tu... Acabou de entrar também Igor. Bom, então hoje nós vamos falar de um tema que é bastante importante para quem faz gestão de áreas aquáticas, para os resorts, para parques aquáticos, para hotéis, que tem a ver, academias também, clubes, que tem a ver com a sustentabilidade em áreas aquáticas, porque é muito importante, como aquilo que nós falámos na semana passada com o Santiago, falar de conectividade, mas a conectividade e a sustentabilidade elas vão juntas, elas vão muito Ujú. juntas e normalmente quando nós pensamos em conectividade, pensamos logo a seguir em sustentabilidade, ou se calhar antes, não é? Pensamos em sustentabilidade para depois chegar na conectividade para conseguir alcançar então essa sustentabilidade. Mas o mais importante aqui assim é termos sempre presente que os temas que nós trazemos habitualmente, eles têm a ver com estudos, com experiências que vamos, acima de tudo, com muitas experiências que vamos tendo ao longo do nosso caminho, não é? E hoje em dia, pedir a um cliente que tenha, ou oferecer a um cliente, ou oferecer uma academia, ou um resort, ou um parque aquático, um sistema que está ultrapassado e que gasta, que pode até ser mais barato como investimento inicial, mas depois muito mais caro no andamento da manutenção, não é? Isso normalmente implica que nós venhamos a ter muitas vezes uma dor de cabeça com esse mesmo cliente porque ele sentir-se-á enganado. E é nisso que estamos aqui a pensar e é nisso que nós vamos debruçar hoje. Javier, te dejo que hagas aquí un poco la introducción. Ujú. Perfecto. Bueno, buenas noches. Buenas noches para mí, buena tarde. Es simplemente hablar del tema de hoy, sostenibilidad, y es muy importante porque, bueno, hablamos de piscinas, de zonas acuáticas. Lo primero y más importante es que la sostenibilidad de un complejo se hace
es una gestión integral. No es solamente la piscina, no es solamente otro tema, ¿no? Lo importante es, el primer punto más importante es que al final es casi un planteamiento, es un modelo de gestión de una instalación. Tiene que ser todo. El segundo punto importante, que muchas veces hacemos una confusión entre la sostenibilidad, lo que significa realmente, con acciones de sostenibilidad medioambiental, ecología. No es lo mismo. Está relacionado, pero no es lo mismo. La sostenibilidad al final es el modelo por el cual nosotros gestionamos nuestra organización, nuestra instalación o un destino, o gestionamos el turismo de una zona, gestionamos una globalidad. Y tiene tres patas, tiene tres puntos muy importantes. Sostenibilidad medioambiental, ahora vamos a entrar en detalle. Sostenibilidad social, es decir, todo lo que tiene que ver con el trabajador, con los proveedores, con los clientes, con la concienciación. Y en tercer lugar, la sostenibilidad económica. Es decir, que nosotros, como tú bien decías, la sostenibilidad es el camino para recorrer, para poder generar un desarrollo sostenible. Eso es lo importante. Es decir, que el crecimiento, el desarrollo se haga de una forma sostenible que no perjudique a nuestro entorno y que garantice el desarrollo del mañana. Eso es la sostenibilidad al final. O Javier apresenta aqui assim, ele diz que sustentabilidade nós não podemos, em primeiro lugar, não a podemos fixar só em algo muito estanque, não é? Pensar que sustentabilidade tem a ver com ações meioambientais, não é? Sustentabilidade do meio ambiente, então eu não vou descartar a água porque prejudica o meio ambiente. Não, a sustentabilidade ela tem que ser vista como um todo, tem que ser vista de forma global e, acima de tudo, nós temos que ver a sustentabilidade assenta em vários parâmetros, nomeadamente em três, que refere o Javi, que são a sustentabilidade da meioambiental, mas também a sustentabilidade dos clientes internos, ou seja, estamos a falar de todas as pessoas que estão na envolvente e que prestam um serviço, mas que são clientes internos da própria empresa, do próprio organismo que estamos a conversar, seja um parque aquático, seja um resort, um hotel ou um clube, e também depois a sustentabilidade que eu comecei por falar, a sustentabilidade económica de todo o projeto. Isso é uma abrangência do termo sustentabilidade mais ampla, não algo muito enfocado só ou em ações do meio ambiente ou também só, como eu disse ao início, só em ações económicas. Não, tem um leque muito importante e aqui assim o Rabi diz-nos que é importante nós vermos isto como um todo. Javi, yo para el día de hoy me gustaría como dar ejemplos y entrar un poco en profundidad de cada uno de los tres áreas de trabajo, ejemplos y acciones muy concretas. No existe un modelo único. Al final lo importante es que cada organización sea capaz de encontrar su modelo sostenible. Nosotros podemos dar consejos, damos recomendaciones que hoy voy a compartir con todos de ideas de cómo poder hacer una instalación acuática sostenible. Pero hay cosas que a una instalación le funciona bien y hay otras que no es posible. Lo importante es que entre todos busquemos acciones que poco a poco nos hagan más sostenibles, ¿no? Esa es un poco la clave. Y si quieres, Eduardo, empiezo por acciones de sostenibilidad medioambiental, que es quizás lo que más todo el mundo conocemos. Bueno, al final, lo que estamos hablando en este punto es hacer un buen uso de los recursos naturales y desarrollar fuentes de energía limpias, es decir, elementos energéticos que vengan de fuentes limpias, que se llama en español, estamos hablando de renovables, también se puede llamar en español, y que reduzcan la contaminación y que sean beneficiosos para el medio ambiente, ¿no? Que no produzcan un problema en el medio ambiente. Entonces sería un poco la definición de la parte medioambiental. Vamos a un ejemplo concreto. Primer punto a atracar. ¿Cómo trabajamos las emisiones de CO2? Bueno, por ejemplo,
siempre desde el punto de vista de las piscinas, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer que sea sostenible? Podemos utilizar energías renovables para dar servicio a todo el funcionamiento de los equipamientos hidráulicos. Ujú. Además, se puede utilizar energías renovables para la climatización del agua. Ok. ¿Vale? Es otro ejemplo, por ejemplo. De esta forma, conseguimos que las emisiones de CO2 al ambiente, al medio ambiente, bajen con nuestro pequeño trabajo. Ujú. Además, esto está relacionado con lo que hablaste con Santiago la semana pasada, con el uso de herramientas tecnológicas para el control y la gestión de los equipamientos. ¿Por qué? Porque de esta forma hacemos que las personas de mantenimiento no tengan que desplazarse. Por tanto, no utilizan el vehículo y no hay contaminación del vehículo. Ujú. Muy importante. Eso es una buena conexión con lo que hablamos la semana pasada. Sí, es Uh -huh. verdad. Si no tenemos que hacer 400 kilómetros para ir a arreglar o sea, por veces tocar en ¿no? Sí. Pinchar en un botón, ya Uh -huh. estamos poupando, estamos bueno, haciendo una inversión en el medio ambiente. Eso es verdad. Sí. Ujú. No sé si quieres traducir. Sim, sim, te iba a traduzir. O que diz o Xavier, o Javier, é que nós temos que olhar pronto, para o primeiro dos elementos que ele foca, que é o elemento meio ambiental, não é? A sustentabilidade ela começa pelo meio ambiente, cuidar do meio ambiente. E então há sempre uma intenção que é usar fontes de energia limpa e podemos dar como exemplo o uso de fontes que nos ajudem a aquecer, por exemplo, uma piscina ou usar uma piscina através de sistemas que não imitam CO2. A partir daí, nós, como estamos a reduzir a emissão de CO2, já estamos a contribuir para a questão meioambiental. Ele, inclusive, fazia também essa conexão com a semana passada, em que nós falávamos que um sistema que nos ajuda a controlar remotamente e que seja de mão dupla e remotamente nós conseguimos atuar sobre um sistema que estamos gerenciando à distância, acaba por reduzir a emissão de CO2. Portanto, não há um técnico que sai da nossa empresa, que vai até ao parque aquático, até essa área aquática, para resolver o problema e voltar. Muitas vezes é um simples apertar de botão, e esse simples apertar de botão não é necessário nós andarmos com deslocamentos de um lugar para o outro. Isso também é uma redução e isso é pensar no meio ambiente e é pensar naquele primeiro item que o Javier frisava muito bem. Segundo punto. Sí, sí, uso de energía. Uso de energía, no hablamos de energías renovables, que ya hemos hablado. Hablamos de los equipamientos. Cómo utilizan la energía los equipamientos y qué fórmulas hacemos para que ese consumo sea menor, con el mismo resultado. Por ejemplo, lo primero más importante es que hagamos auditorías del estado de los equipamientos. Hay muchos equipamientos que cuando no funcionan correctamente, están viejos o tienen algún problema técnico, aunque funcionan, consumen mucha más energía de la que deberían. Eso es importante. Segundo, se puede hacer un plan de eficiencia energética con ejemplos. ¿Con qué medidas? Implementación de iluminación LED. Temporizadores. Temporizadores para la salida de agua, ¿no? Y uso de las bombas, y uso de los filtros, y uso de todo. Muy importante, variadores de frecuencia. Es muy interesante, ¿por qué? Porque el variador de frecuencia, y en el caso de los juegos acuáticos, por ejemplo, nosotros lo tenemos muy presente, si somos capaces de controlar la frecuencia para las bombas, estamos reduciendo el consumo energético. Y en último lugar, en casos de juegos, por ejemplo, detectores de presencia. Muy baratos, muy sencillos. Tú colocas en un spray park, los juegos con chorros y demás, tú pones un detector de presencia. Y solamente cuando el detector de presencia tiene
conoce, ¿no? O detecta que hay una persona, un niño, se activa. Cuando no hay un niño, no funciona. Ok. Estos son ejemplos de cómo podemos trabajar para utilizar la energía de uma forma muito mais inteligente. Um ponto importante que foca aqui o Javier é a questão do uso da energia. Nós temos que olhar para o uso da energia do passado e do presente e do futuro. Então, o que ele fala é muito simples. Nós temos que olhar para os nossos equipamentos e se são equipamentos do passado, eles com certeza estavam com os padrões do passado. A energia era mais barata, portanto usavam aqueles equipamentos e era o que havia de bom na altura. Neste momento nós temos outros equipamentos que normalmente se regem por, enfim, por patamares, por estándares de consumo energético elevados e é sobre esses que nós temos que olhar, é para isso que nós devemos olhar para trocar, provavelmente, esses equipamentos mais antigos por novos. Ele fala também da questão dos LEDs, não é? Há muita piscina ainda que, infelizmente, ela está com lâmpadas de halogénio, altamente consumidoras de energia, e isso pode ser trocado muito, muito rapidamente e muito simplesmente por equipamentos de LED muito mais económicos, muito mais amigos do ambiente também. E também amigos enfim, da própria gestão da unidade, não é? Ele fala também da questão dos temporizadores. É importante ter temporizadores. Os temporizadores eles são essenciais para determinado tipo de jogos aquáticos, são essenciais para as bombas trabalharem ou não trabalharem em função do número de pessoas que está ou não está. E, acima de tudo, ele fala de uma coisa muito importante, que são os variadores de frequência. O uso de variadores de frequência. Muitas vezes nós dizemos que um variador de frequência é caro. Eu acho que é muito... Um variador de frequência, provavelmente, ao final de 2, 3 meses, ele está pago. Ao final de 2, 3 meses, ele está pago. O investimento, o payback é rápido num variador de frequência. Depois, ele fala também de uma coisa muito simples e muito barata, que é o detector de presença. O detector de presença, por exemplo, em parques aquáticos, não é? Que é o facto de termos ou não termos lá usuários, que normalmente crianças, e termos o equipamento a funcionar. Portanto, essa diferença é grande. Porquê? Porque não temos uma bomba a trabalhar seguidamente quando não tem nenhuma criança que esteja naquele brinquedo. E isso é importante, nós termos um detector que é barato, que assinala se temos ou não alguém, ou neste caso uma criança para brincar, e é só desligar o equipamento. Portanto, e ligar novamente quando alguém se aproxima, neste caso um adulto ou uma criança. Portanto, ações muito simples, mas que resultam em muita economia. Portanto, por exemplo, aqui para o Peterson, que nos está acompanhando, que está fazendo de raiz o seu parque aquático, ele neste momento ele tem a possibilidade de fazer isso, é só uma questão de ir no mercado procurar um sensor de presença e isso provavelmente faz toda a diferença no final do mês em termos de consumo energético. Seguimos, Javi. Perfecto. El siguiente punto importante son los materiales. ¿De qué materiales está hecho los juegos, los equipamientos o cualquier elemento de una piscina? Vamos a poner un ejemplo. Un parque infantil. Un parque infantil generalmente está hecho con madera. Es uno de los elementos más importantes. Hay una diferencia entre la madera que tiene el certificado FSC de gestión forestal, que son árboles que sí que están permitidos y está todo permitido. Se llama... es cortar árboles de forma eficiente, sostenible, o si no tienen el sello es porque probablemente el origen de esa madera no debería ser, no está del todo certificado. Vamos al caso de los juegos de agua. Ejemplos de elementos, de materiales que puedes encontrar en juegos de agua. Acero inoxidable, polietileno, policarbonato, metraquilato, fibra de vidrio, acero galvanizado. Todo esto son ejemplos de cómo puede estar producido un juego. No voy a decir que es mejor o que es peor. Otro día hablamos, si quieres, de materiales. Hoy simplemente hablar de sostenibilidad. Todos estos juegos que te he dicho, según seguridad, son correctos para seguridad. Es decir, no hay ningún problema con ellos. Todos son seguros y son estándar. ¿Dónde está el tema? Es que cada vez lo que tenemos que empezar a demandar los clientes y los usuarios es juegos que estén fabricados con materiales que una vez
el tiempo de uso del juego acabe, 5, 10, 15 años, el tiempo que sea, se pueda reciclar o se pueda biodegradar. De todos los juegos que te he dicho, ¿cuál es el peor? Los materiales. La fibra de vidrio. Es la más contaminante. Todas las escorregas están hechas con fibra de vidrio. Todas. Todas. Todas en este mundo. O el 99%. Tenemos todos un problema. Hay que encontrar una alternativa para esse producto. Esto simplemente es un ejemplo de por dónde tenemos que ir el sector. Ok. Bom, o que diz o Javier é a importância de um outro ponto, não é? Que tem a ver com os materiais que usamos nos parques aquáticos. Dá-nos o exemplo, por exemplo, de um dos materiais que é a madeira, e nós muitas vezes temos que ir à fonte, perceber onde é que essa madeira e como é que essa madeira ela foi, de certa forma, colhida, não é? Porque muitas vezes a madeira ou ela não é ambientalmente compatível com aquilo que são os estándares, se é da origem de algum tipo de devastação, nós temos que ver a origem. Normalmente ela vem sempre com um selo, que é o selo FCC, e aí nós temos que procurar isso, e a própria gestão, ou quem faz o gerenciamento dessa unidade, de parque aquático, resort ou o que seja, terá que ter esse fator em atenção. Depois, o que o Javier nos fala também é a origem de um outro material. Há vários materiais que ele fala, desde a fibra de vidro, a infeliz fibra de vidro, mas que precisamos dela, o aço inox, o metacrilato, uma série de elementos, série de materiais que são usados no fabrico, por exemplo, de parques aquáticos. Mas eu estou-me a recordar, por exemplo, do PVC, do chamado liner armado, ou PVC armado, ou liner comum, que é usado nas piscinas também. Portanto, são vários os elementos que nós temos muitas vezes, são vários elementos, ou vários materiais que nós temos no uso dos nossos parques aquáticos ou piscinas, que nós temos que ter o cuidado de saber a sua origem. E o Javier fala aqui do vilão, é um vilão, não é? Que é a fibra de vidro. A fibra de vidro é algo que é comum em qualquer parque aquático, neste caso nos toboáguas, e ele diz, nós todos temos que pensar, já há pessoas que estão pensando, como é que nós vamos, de certa forma, ultrapassar este material, como é que nós vamos criar ou pensar em materiais que substituam a fibra de vidro e que sejam ambientalmente sustentáveis. Isto é um desafio que é lançado a toda a indústria. O que é que vamos usar? Não é? Porque nós sabemos do impacto da fibra de vidro, que fica uma eternidade, não vou dizer uma eternidade, mas fica centenas de anos para ser degradada. Portanto, e sendo um elemento que não é biodegradável tão depressa, nós temos que pensar, enfim, em alternativas. Javier, puedes seguir, por favor. Perfecto. Siguiente punto. Una gestión eficiente del agua. Es muy importante. Voy a decir algo que creo que esto todos los compañeros que están conectados saben. Lo primero que hay que hacer es analizar los consumos de agua y buscar si hay algún problema, si hay alguna pérdida de agua, si hay algún equipamiento que está haciendo que perdamos agua. Hay que solucionarlo. Es muy importante, porque el agua, cada día que pasa, es un recurso más escaso. El agua dulce, ¿no? Entonces es muy importante que controlemos muy bien el gasto de agua. Dicho esto, hay otras medidas para poder ir un paso más allá. Por ejemplo, una cosa muy sencilla. Las duchas que se ponen en los parques acuáticos, en los hoteles, se pueden poner sistemas de regulación que reducen un 50% la caída de agua, con el mismo efecto. ¿Qué más? Las duchas muchas veces existen con manivela, que se llama en español, estamos hablando con el giro, ¿no? Con el giro del agua. Sí. Es mejor el pulsador, cronometrado 5 segundos. Hay estadísticas que dicen que el consumo de agua baja muchísimo, el consumo de agua, y los usuarios, si tú le dejas con el agua abierta, se pueden pasar 1 minuto o 2 minutos, porque está fresquita.
Si tú pones Aham. pulsador, el usuario, por experiencia de usuario, se va a la piscina y no está más tiempo en la ducha. Son pequeños ejemplos de cómo se puede conseguir una mejor gestión del agua. Ok. Otro Outro ejemplo. ponto. Sí. Perdona. Ah, no, no, no he terminado, he terminado. ¿Qué más? El último punto y el más importante, que esto es un tema que a ti te interesa mucho y que sabes mucho más Uhum. que yo, sistemas de filtración alternativas. ¿Por qué? Porque el sistema de cloración con cloro, que es el estándar, el que todos tenemos, obviamente, está muy bien. No estoy diciendo que no tengamos que hacerlo mañana. Estoy diciendo que si lo que queremos es ver de aquí a 10 años, probablemente el sistema de cloro no sea una solución. Uhum. Y tendremos que empezar a optar por otros sistemas como cloración salina, con sal, electrólisis, o cualquiera otro de los sistemas que Fluidra perfectamente está implementando con Uhum. ultravioleta, con todos los sistemas que entiendo que tú, Eduardo, conoces perfectamente, que son los vuestros. Claro. ¿Por qué? Un ejemplo. El agua que tú tienes en una piscina con cloro es agua que tiras otra vez a la red de saneamiento. Si tú tienes agua que es más o menos, vamos a decir, ecológica, por llamarlo de alguna forma, tú la puedes reutilizar para hacer el riego de las plantas. Uhum. O las puedes utilizar para otras muchas cosas. No solo, o sea, el agua no la pierdes, la reutilizas. Es la diferencia. Por eso vemos que Uhum. es muy interesante también este punto. Ok. Bom, o que diz o Javier, e aqui é importante frisar, que é a questão do uso eficiente da água, não é? São preocupações que nós temos, eu em particular me preocupa bastante o uso eficiente da água, portanto desde sempre que nasci na água, e continuo na água e gosto muito da água, e eu acho que neste momento tudo que seja ou tudo que sejam sistemas que nós possamos reduzir o consumo da água são importantíssimos. E o Javier fala de uma coisa muito importante e tão simples que é a questão dos reguladores por impulso ou por botãozinho que nós conhecemos, aquele botãozinho que nós fazemos quando vamos uma torneira ou num simples duche que vamos quando estamos num parque ou numa área aquática, usamos um duche. A diferença entre ter uma torneira que muitas vezes nos deixamos ali a desfrutar da água porque está mais fresca, ou então nos com alguma coisa e deixamos a torneira jogando água fora. O simples acto de nós controlarmos o timing para X segundos, isto reduz muito o consumo e às vezes tem reduções muito impactantes nos valores de consumo de água no final do mês. Portanto, que se nota bastante. Outra questão importante que diz o Javier e que fala, e pronto, que nós, Fluidra, temos no nosso ADN, é a questão dos tratamentos, sejam eles físicos, sejam eles químicos. O tratamento físico, muitas vezes, nós temos que optar por meios filtrantes, perdão, que de certa forma reduzam o consumo de água. Eu tenho isso bem presente porque ainda na sexta-feira passada eu fiz um estudo relativamente ao uso de areia comum e o uso do vidro ativo, que é um sistema, é uma mídia filtrante que nós possuímos, entre outras, há algumas mais avançadas também, como é o caso do Infinite System, mas temos, por exemplo, este que é o vidro e que ele tem dupla versão, ou seja, ele é sustentável porque utiliza vidro reciclado, portanto é vidro reciclado, e que simultaneamente reduz também o consumo da retrolavagem, ou seja, é um 2 em 1. Ou seja, ele poupa o ambiente porque ele aproveita, é uma questão de reciclagem e ao mesmo tempo, quando nós o usamos, ele acaba por reduzir o consumo porque tem determinado tipo de características, não é tão rugoso, não é tão poroso, e isso implica o quê? Que no futuro nós não temos que realizar tantas retrolavagens, não temos que gastar tanta água, que é o que nos interessa. E, simultaneamente, poupamos também a energia. E, simultaneamente, poupamos em produto químico, porque não estamos a jogar o produto químico fora. E entrando agora naquilo que dizia o Rabi muito bem, é a questão do tratamento químico. O cloro é um mal com que nós temos que viver hoje em dia, mas já há alternativas. E eu vejo alternativas, ou se não vejo alternativas, eu vejo complementos. Muitas vezes o uso de complementos que reduzem a sua utilização, nomeadamente o ultravioleta e também o próprio ozónio. Portanto, há uma série de coadjuvantes que podem entrar e que simultaneamente eles vão ajudar que o cloro seja usado em menor escala e a água continue muito melhor
tratada do que com o seu uso. Portanto, são tudo questões que nós podemos abordar e que no futuro elas farão toda a diferença. Porquê? Porque ter uma estrutura que tem milhares de litros de água, nós estamos falando de parques aquáticos, estamos falando de clubes que têm milhares de litros de água, e quando nós começamos a usar ou a retrolavar ou isto no final do mês, no final do ano, são milhões de litros de água que vão embora e que são desperdiçados e que acabam por não ter nenhum uso. E todos esses planos, eles têm que ser feitos a priori. Não só porque estamos a construir uma estrutura nova, um parque aquático, um resort, um hotel novo, mas também naqueles que hoje em dia já estão presentes, portanto, e que podemos usar e podemos planejar para que, de certa forma, no futuro não gastemos tanta água. Javier. Perfecto. Y ya para terminar el medioambiental, hablamos de una buena gestión de la contaminación. Y la contaminación hablamos de dos tipos. Contaminación acústica, que es muy importante para la sostenibilidad. ¿Cuántas veces estamos en un hotel, parque acuático, condominio, donde sea, y el usuario escucha la sala de máquinas? Y el usuario no le gusta. Y ya no por el usuario, sino, y tampoco es sostenible, porque al final estás generando un problema acústico. Es muy importante, y hay fórmulas, primero, un correcto mantenimiento de los equipos para que funcionen bien y no hagan ruidos. Y segundo, existen fórmulas, si ves que no se puede, puedes hacer un revestimiento a la sala de máquinas. Simplemente con unos paneles acústicos, con una tela acústica, que no es dinero, estamos hablando de muy poco dinero, el techo y la pared, lo pones con esto y has conseguido bajar al 50 o al 80% el sonido. Y luego, en la gestión de residuos, cuando hablamos más residuos como basura, vamos a llamarlo así, o residuos de obra, ¿cuántas veces hemos hecho una obra, estamos fabricando una piscina, estamos construyendo una piscina, cuántos residuos hay? ¿Y dónde acaban los residuos? ¿Cuántas veces acaban que ni lo sabemos, ¿no? Pues hay que hacer un plan para hacer una reutilización y una correcta gestión de los residuos. Hay que trabajarlos bien. En España, por ejemplo, cada vez más la ley está obligando a que si tú haces una obra tienes que contratar un contenedor al ayuntamiento para poder hacer los residuos ahí. Cuesta un dinero. No puedes hacer cualquier gestión, porque esa gestión, tú haces una piscina, estoy obligado a contratar a un contenedor del ayuntamiento, porque ese contenedor va a acabar en el punto limpio, que se llama, ¿no? Es en la instalación de gestión de los residuos ecológico, limpio, de renovación, que antes no pasaba en España. No sé cómo está Brasil, pero en España antes, pues muchas veces terminabas la obra, llenabas un contenedor y no sabías dónde acababa el producto, los plásticos, lo que sea. Entonces, estos dos puntos serían como los últimos del medioambiental. Dois pontos que frisa por último o Javier tem a ver com o tipo de contaminantes, não é? Que pode uma área aquática pode gerar. Ele fala, por exemplo, a contaminação do meio ambiente muitas vezes por ruído. Muitas vezes nós temos equipamentos que fazem o ruído é tão ensurdecedor que há, por exemplo, eu estou-me lembrando de condomínios que proíbem que o equipamento esteja a trabalhar muitas vezes em áreas comerciais e tem áreas residenciais por cima, que o equipamento esteja a funcionar, porque faz de tal forma um ruído, sejam bombas de filtração, sejam bombas de calor, sejam outro tipo de equipamentos, mas que acabam por gerar tanto ruído que contaminam todo o ambiente que está em volta, e isso é uma preocupação ambiental. Portanto, estamos pensando sempre no meio ambiente. Ele fala também na questão da gestão dos ruídos, dos resíduos, desculpem, que são gerados em obra. Algo que está sendo muito trabalhado agora em Espanha, na Europa, é a questão do descarte, não é? Como é que ele é feito? Então, normalmente aquilo que está para evitar que algumas empresas contornem a lei, o que faz a prefeitura, o ayuntamiento, o que faz a prefeitura é colocar à disposição, pagando,
um container em que todo o descarte vai para ali e assim a prefeitura garante que esse material ele vai para uma fonte de tratamento de resíduos e que não vai ser jogado no primeiro ambiente ou no primeiro lugar escuro que encontrem. Portanto, há uma preocupação com todos os materiais para onde eles vão. E, mais uma vez, vem outra vez a questão dos liners, que são importantíssimos, que têm que ser tratados. Eu estou pensando, por exemplo, na reciclagem do vinil, não é? Que assim chama-se muito o vinil. Para onde é que para onde ele é levado? Nós estamos a reformar a nossa piscina ou estávamos a fazer a nossa piscina? O que é feito com esse tipo de material? Infelizmente, nós sabemos que quando ele é feito no local da obra, muitas vezes se perde. Nós não estamos falando da indústria, que em teoria, eu acredito que toda a indústria, pelo menos eu falo pela Fluidra, eu sei que ele é tratado, portanto esse resíduo é levado, vem uma empresa que o colhe. Agora, muitas vezes, quando nós temos um lojista ou uma outra empresa que vai, ou um instalador que vai fazer esse serviço, ele deixa para o cliente, porque muitas vezes ele não tem que fazer isso. Mas o cliente o que é que faz? Ele joga na primeira lixeira ou no primeiro lugar onde ele encontra e que pode fazer pode descartar esse tipo de material, ele deixa-o lá. E nós sabemos que o vinil são séculos e séculos para ele ser... para ele se degradar. E isso implica que nós estamos, de certa forma, descuidando o meio ambiente, que não estamos preservando aquilo que devemos preservar, que é aqui a nossa função. Eu não sei se há alguma questão, se alguém quer levantar aqui alguma questão. Queres, Javier? Ou não? Perfecto, perfecto. Não, mas eu queria, aqui já agora, eu gostaria de falar a respeito de tudo aquilo que e tem sido as nossas conversas. Nós temos conversado. No hemos terminado, coisas... Eduardo. Sí, no, mas temos. No. Vale, pero no, porque queda sostenibilidad social y económica, es muy rápido. Sí, hombre, perdona, es que iba a comentar aquí un tema, pero lo comentamos después. Claro, por eso te digo, si quieres terminamos con eso, ¿te parece bien? ¿O quieres hablar y luego...? No, termina tú, por favor. Es muy rápido. La sostenibilidad medioambiental es la más importante. O sea, es la más importante. Ahora falta un poquito de sostenibilidad social y económica, que también es importante. Sostenibilidad social. Cliente interno, lo que hemos hablado siempre. El empleado tiene que conocer las políticas de sostenibilidad, de gestión medioambiental y de gestión energética. Tiene que conocerlas y hay que formarle para que las conozca. Además, tenemos que facilitarlo con protocolos y herramientas muy sencillas de entender, porque si no, el empleado no piensa en el medio ambiente. Hay que hacérselo fácil. Es de la dirección, tiene que pensar y hacerlo fácil. Incluso ejemplos, que nos pasa muchas veces, ¿cuántas veces las salas de máquinas no son fáciles de acceder? Hay problemas, hay obstáculos. Entonces, el empleado, hay un desincentivo, se llama, ¿no? Generamos una motivación negativa. Haces que el empleado no quiera ir a la sala de máquinas porque tiene que estar esquivando problemas y esquivando obstáculos. Hay que hacer salas de máquinas organizadas, que estén bien, que sean con buenos accesos a las zonas de trabajo, porque eso vamos a hacer que los empleados hagan el mantenimiento mucho más frecuente que si no. Todo eso ayuda a la sostenibilidad también. Ok. O que diz o Javier relativamente a outro ponto importante que tínhamos elaborado, nós começámos recordando, o primeiro ponto foi a sustentabilidade do meio ambiente, quando falamos de meio ambiente, mas estamos agora falando da sustentabilidade social. E o que entendemos por sustentabilidade social é nós trabalharmos os nossos clientes internos, ou seja, os nossos funcionários, todos os nossos colaboradores da nossa estrutura, eles têm que estar, de certa forma, preparados para perceber que o meio ambiente é importante, mas, ao mesmo tempo, nós temos que lhes facilitar a vida, ou seja, criando uma rotinas fáceis deles seguirem. Não podemos complicar, por exemplo, a um funcionário a vida quando ele vai dentro de uma casa de máquinas, ele vai virar-se, ele vai ter que resolver um problema e ele vê de tal forma a magnitude do problema que ele desiste e então ele acaba por contornar
as próprias iniciativas meioambientais. Portanto, deixa ao descaso, não há muita preocupação com isso. Portanto, nós temos que formar, acima de tudo, é fazer formação, muita formação de todos os funcionários, de todos os colaboradores, diretos ou indiretos, da nossa área aquática. Ok, Javi, puedes seguir. Genial. Y terminamos con sostenibilidad económica. Tiene que ver con las negociaciones, tiene que ver con la actividad económica, tiene que ver con el dinero, tiene que ver, por ejemplo, con proveedores. Tiene que ver, si yo puedo elegir entre un proveedor y otro proveedor, siempre deberíamos apostar por el que tenga una política de gestión medioambiental. Obviamente, el precio, el servicio, calidad, esos factores siempre están ahí. Pero a igualdad de condiciones hay que fomentar el proveedor que tenga una gestión ecológica y sostenible. Por ejemplo, a veces podemos negociar con el proveedor qué pasa con el material que sobra. Si terminamos los envases vacíos, ¿qué pasa con ese envase? ¿Lo tengo que recoger yo? ¿Me lo recoges tú? ¿Lo envío? Hay que hablar qué pasa con eso. Es importante establecer esa relación con el proveedor y hablar. O tú haces la gestión sostenible o la hago yo. Si la hago yo, me reduces el precio. Si la haces tú, te pago más. Por ejemplo. ¿Qué pasa también? Por ejemplo, podemos hablar con proveedores y pedirles que por favor los envases sean con materiales ecológicos dentro de lo posible o que sean un poco más ecológicos. Y en último lugar, otro ejemplo que ponemos nosotros, ¿por qué tenemos envases pequeños? A lo mejor lo que tenemos que empezar es a comprar envases más grandes, más cantidad en envases más grandes. Y estamos consiguiendo de esta forma en reducir el número de packaging, de envases de plástico que trabajamos con químicos o trabajamos con otras cosas. Todo esto que hemos contado, como decía al principio, son los ejemplos que nosotros ayudamos a nuestros clientes a implementar. Ni mucho menos es un modelo perfecto. Hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchísimas. Lo que es importante es que al final cada organización pueda entender qué cosas puede hacer, porque hay cosas que son muy fáciles de implementar, otras que son un poco más costosas, pero hay cosas muy fáciles, y que cada uno encuentre su camino. Y lo importante es, no hace falta mañana hacer todo esto. Lo importante es poco a poco, ir implementando poco a poco, porque de repente pasa un año, pasa 2 años o pasa 3 años, y sin darte cuenta, de repente estás totalmente enfocado a la sostenibilidad. Y eso es un poco el mensaje que nos gusta transmitir al cliente de piscinas y a los hoteles y a los parques acuáticos. O que o Javi agora está falando como último ponto é a importância da sustentabilidade económica, não é? E a sustentabilidade na área económica, nós não estamos falando da sustentabilidade do equipamento, estamos falando muito da sustentabilidade de quem são, por exemplo, os fornecedores. Olhar para os fornecedores e procurar ou escolher aquele que ambientalmente é mais consciente, que procura o seu produto, ele está seguindo uma série de parâmetros de preocupação ambiental que outro não está. Fechar com ele algum tipo de parceria, se me tratas desta forma, ou se fazes este tipo de caminho, eu posso-te comprar tanto por ano mais. Portanto, fazer este tipo de negociação para, de certa forma, nós termos junto da nossa área, da nossa área de gestão, hoteleira, ou de resort, ou de parque aquático, ou de clube, os melhores fornecedores e aqueles que apresentam melhores práticas ambientais. Depois, fazer também uma política com a preocupação das embalagens. Há algo que é muito importante, são as embalagens plásticas, não é? Voltamos outra vez ao vilão plástico, não é? O plástico, ele deve ser reduzido, ou então encontrar soluções que sejam alternativas ao próprio uso do plástico. E também, em vez de usar muitas embalagens pequenas de plástico, usar embalagens maiores. Com isso nós reduzimos muito a carga de material plástico que jogamos para o ambiente. Portanto, estas preocupações todas, elas, na verdade, no início elas custam a entrar,
mas, no princípio, como diria Fernando Pessoa na célebre máxima, primeiro estranha-se, mas depois entranha-se. Então, gradualmente, a própria estrutura, tanto os gerentes como todos os colaboradores da própria estrutura, eles acabam por entender que é necessário, não só como imagem, porque fica bem ser ambientalmente sustentável, mas porque efetivamente estamos a contribuir para que o ambiente, ele, nas próximas gerações, continue a ser aquilo que nós precisamos que seja, não é? Agora, nós não podemos parar de refletir, de pensar em novas práticas, de pensar em novos produtos, como dizia o Javier e muito bem, como é que nós vamos eliminar a fibra, ou pelo menos como é que vamos reduzir o uso da fibra nos parques aquáticos, a questão das embalagens, tudo. E há pouco eu estava aqui e a cortar já o Javier, mas aquilo que eu queria dizer é o seguinte: tudo aquilo que nós estamos aqui fazendo, estas conversas que vamos tendo, têm sempre uma preocupação, que é seguir as melhores práticas, aquelas que fazem que, no fundo, tudo isto é sustentabilidade. Porque nós falamos de Covid-19, falamos como é que vamos preservar a nossa piscina antes de abrir, durante a pandemia, depois quando estamos a preparar-nos para quando ela começa a abrir, e depois o pós-pandemia. Portanto, tudo isto, na verdade, é sustentabilidade, porque se nós não tivermos uma piscina bem cuidada, ela não vai ser sustentável de forma nenhuma, por muitos motivos e mais alguns, porque muitas vezes vamos ter que correr e jogar cloro e desinfetante, vamos comprar muitas embalagens plásticas e não vamos cuidar de nada, portanto, não vamos... E, mais uma vez, era aquela sustentabilidade social que falava há pouco o Javier. Nós esquecemos de falar aos nossos funcionários das preocupações que tínhamos que ter antes da pandemia ou durante a pandemia, não conversámos com eles e depois, no último instante, como se diz aqui no Brasil, nos 45 do segundo tempo, nós corremos para resolver o problema. E nem sempre quem sofre é o meio ambiente. Porquê? Porque já não temos tempo de pensar. E aquilo que nós temos vindo a fazer agora, nos últimos tempos, é fazer estas reflexões. Eu volto a frisar que o Javier, com o Santiago e a FanLab, eles têm um trabalho muito interessante. Para quem quiser conhecer, é de fanlab.es. Pode mandar um WhatsApp, dando-lhe o linkzinho. Fazem um trabalho muito interessante porque é um trabalho de antecipação de problemas. Pensa-se antes de construir. Muitas vezes pensa-se só como é que eu vou agradar ao meu cliente e vou fazer. Mas não é só isso. É vou agradar e vou ser sustentável. Como é que o meu negócio vai ser sustentável? Como é que eu vou sustentar economicamente daqui a 3 anos? Vou aguentar isso ou não? Portanto, todos estes parâmetros que muitas vezes vemos aqui e pensamos, isto é conversa muito teórica. Muitas vezes esta teoria é que lá à frente nos faz, vamos usar a expressão ganhar dinheiro, porque muitas vezes nós conseguimos manter o nosso negócio por muitos e bons anos. E se não tomarmos estas iniciativas de pensar em termos de arquitetónicos, qual é que vai, qual é que não vai, qual é a tecnologia que vamos aplicar, isto tudo faz parte da sustentabilidade. Não só do meio ambiente, mas também da própria sustentabilidade do próprio negócio. No sé si me has entendido, Javier. Sí, sí, todo perfectamente. Ahí, a lo que dices, quiero decir, la parte, estoy de acuerdo contigo, que una persona puede decir, uy, mucha teoría. Sí, pero nuestro trabajo es llevarla a la práctica. Es decir, nosotros lo que hacemos en España precisamente, y bueno, con cualquier cliente, ¿no? Pero mis clientes ahora mismo están en España, yo soy esa parte de estrategia, esa parte de pensar que a lo mejor no en el día a día no puedes, pero yo no solamente doy una teoría. Yo digo, esta es la teoría, este es el camino y déjame ayudarte a bajarlo a tierra, ¿no? Como se dice en España, ¿no? Déjame ayudarte a implementarlo. Es decir, nosotros, si trabajamos con un cliente en sostenibilidad, yo no le voy a decir solamente cómo se hace sostenible, no. Yo voy a estar en la sala de máquinas con él haciendo las cosas, en este caso Santiago, ¿no? Y implementando todo, y es un poco lo que nos gusta a nosotros, mezclar esa parte tan teórica de reflexión, de anticiparnos al futuro, pero también un poco ayudar al cliente a ejecutarlo en el hoy. Es crítico, porque si no, es tan importante pensar como hacer, y consideramos que hay que hacerlo todo. É verdade. Não, o que diz o Javier é muito importante, e eu acho que isso que resume um pouco, é tão importante pensar como fazer.
Um não vive sem o outro. E muitas vezes aquilo que nós constatamos é que as pessoas, na ânsia de abrirem um negócio, de fazerem a sua empresa, a sua área aquática funcionar, esquecem-se de passos essenciais que muitas vezes, se fossem pensados lá atrás, quando estamos já com o nosso negócio aberto, com a nossa área aquática aberta, nos poupariam muitos problemas, não só económicos, mas muitas vezes também a nível social, não é? Porque muitas vezes isso impacta não só a nível económico, mas também a nível social. Isso é importante nós referirmos aqui. Portanto, este trabalho de reflexão, nós vamos continuar a fazer. Eu e o Javier estamos aqui assim, vamos conversando. Eu, o Javier, o Santiago, outras pessoas também. Agora, na próxima semana, um amigo do Javier também já me contactou. A gente vai fazer também, agora já mais para público interno, que há pouco o Javier já conversou, não é? Essa sustentabilidade social que é importante trazer aqui assim a jogo e à reflexão, e estamos continuamente, mais uma vez eu friso que alguém que queira participar ou de certa forma contactar, estamos aqui à vossa disposição, tanto a mim como o Javier, como o Santiago, portanto a DeFanLab não está limitada à Espanha ou à Europa, ela é abrangente, portanto ela atua sobre o continente americano também, sul-americano, estão à vontade para nos pedirem o que desejarem e com certeza a DeFanLab estará à disposição. ¿No, Javier? Sí, sí, por supuesto. Seguro. Uhum. Listos para todo el mundo. Listos para todo el mundo, así es. Es una empresa global. DeFanLab es como Fluidra, ¿eh? Sí, Global. sí, sí. Uhum. Bom, meus amigos, vamos despedir por hoje. Voltamos na segunda-feira já com outro tema. Vamos conversar sobre ele. Vamos ver o que é mais proeminente, o que é mais acutilante conversar. Mas o mais importante é isto. Estamos à vossa disposição. Nos contactem e espero que tenham gostado. Um grande abraço para todos. Obrigado, un abrazo. Tchau, Javier. Um abraço Chao, chao. forte.